Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nessa aula o tema será sobre Geografia 1, capítulo 2, ok? Na tela. Aqui a gente observa a famosa rosa dos ventos. Nela a gente encontra os pontos cardeais, os pontos colaterais e também os pontos subcolaterais. Vamos lá. Aqui a gente observa os pontos cardeais e suas siglas, ok? Norte, Sul, S, L de leste, O de oeste. Temos também aqui os pontos colaterais. São eles noroeste, NO, nordeste, NE, sudoeste, SO e sudeste, SE. Existem também os subcolaterais, né? São poucos falados, mas existem aí, a gente consegue ver nordeste, noroeste, NNO, nordeste, norte, NNE, leste-nordeste, LNE e leste-sudeste, LSE. Okay? Lembrando que aqui, norte-nordeste, NNE. Temos também sul-sudeste, SSE, sul-sudoeste, SSO, oeste-sudoeste, OSO e oeste-noroeste, ONO. Todos aqui entre os pontos colaterais. Ok? Pontos intermediários, né, sem notação específica, num total de 16 pontos, são representados da seguinte maneira. Ponto intermediário entre S e SSO, por exemplo, seriam aí para completar a rosa dos ventos, né, com tantos pontos indicativos. Ok? Aqui nós observamos os traçados, né, entre meridianos e paralelos. A gente consegue observar aqui que os meridianos são todas essas linhas, né, na vertical e os paralelos, todas essas linhas aqui imaginárias, né, que cortam o planeta na horizontal, ok? Paralelos, então, linhas imaginárias na horizontal e meridianos, linhas imaginárias, tá, na vertical. Aí a gente observa os paralelos e as zonas climáticas, né? São eles que vão aí distinguir as zonas climáticas, né? Começando pelo paralelo zero, que é a linha do Equador. Aqui a gente observa, né, a zona intertropical, ou seja, aquela aí que tem climas predominantes mais quentes, onde se recebe maior incidência solar, né, onde está aqui a grande parte do nosso país, o Brasil, ok? E para cima a gente vai ter aqui a zona temperada do norte. Para baixo, né, para o sul, a gente vai ter a zona temperada do sul. E lá no extremo norte seria a zona glacial do norte. E lá no extremo sul, a zona glacial do sul. Percebam que quanto mais, né, a gente se afasta do paralelo zero, que é a linha do Equador, quanto mais nos afastamos, a latitude vai subindo, ó, de 23, 27, 30 graus em média para 66, 32 e 33 graus em média. Isso tanto para o sul como também para o norte. Observem também os mesmos 23, 27 e 30 graus e lá em cima 66, 32 e 33 graus. Ou seja, quanto maior é a latitude, mais frio é o clima. Percebam que nas zonas polares as latitudes têm números mais altos, né? 66, 32, 33. Percebam também aqui, ó, no Polo Sul, né, a zona glacial sul, também os números são altos. Então, significa que quanto maior for a latitude, mais frio será o local. Enquanto aqui mais próximo da linha do Equador, as latitudes são de números menores, os climas são mais quentes, as temperaturas são mais quentes, são maiores. Ok? Aqui a gente observa, né, as zonas da Terra a partir do Sol, como eu havia dito. A maior incidência solar ela incide aqui, ó, na zona tropical, em roxo. Nas em amarelo nós temos a zona temperada do Sul e aqui a zona temperada do Norte. E as em azul, zona polar antártica seria a zona polar do Sul e a zona polar ártica seria a zona polar do Norte, Polo Norte, Polo Sul. Ok? Assim se distribui as zonas climáticas da Terra, do nosso planeta Terra. Aqui a gente tem uma diferenciação entre latitude e longitude. Nós observamos, né, o paralelo principal, que é a linha do Equador, paralelo central, 0 graus. Ele vai dividir, né, tudo que seria as latitudes para
o norte e as latitudes para o sul. Todo ponto que estiver acima da linha do Equador vai ser uma latitude norte, e todos os pontos que estiverem abaixo da linha do Equador serão latitudes sul. Da mesma forma, a longitude, né, também é cortada por uma linha imaginária, mas dessa vez não é a linha do Equador, é ele, o meridiano de Greenwich, ok? E ele vai dividir também em dois lados, dois hemisférios. Tudo que tiver para o lado leste será longitude leste, e tudo que tiver para o lado oeste será longitude oeste, ok? Então a gente tem dessa forma, linha do Equador, para baixo latitude sul, para cima latitude norte, né? E aqui o meridiano de Greenwich, tudo para oeste, longitude oeste, e tudo para cá, né, o leste, longitude oeste, ok? Então as latitudes e longitudes se dividem dessa forma. Como também a gente observa, né, a linha do Equador, ela vai dividir o planeta Terra em dois hemisférios principais, né, o hemisfério sul e o hemisfério norte. Aqui a gente observa, né, o continente africano, ou seja, toda a parte do continente africano que estiver acima dessa linha imaginária, né, que é a linha do Equador, que é o paralelo 0 graus, né, tudo que estiver para cima a gente vai ter aí o hemisfério norte e tudo para baixo o hemisfério sul, tá? Então essa distinção entre norte e sul pela linha do Equador é simples assim. Enquanto a linha do Equador divide daquela forma, o meridiano de Greenwich ele vai dividir de uma outra forma, né? A gente tem aqui, ó, o 0 grau, né, que é o meridiano de Greenwich, dessa vez é na vertical, não na horizontal, como a linha do Equador, né? O meridiano ele é na vertical. Tudo que tiver para o oeste é hemisfério ocidental e tudo que tiver para o leste é hemisfério oriental. Nesse caso aqui, o Brasil, né, ele estará localizado no hemisfério ocidental porque ele está a oeste do meridiano de Greenwich. Aqui a gente observa a exata localização do Brasil, né? Ele está aqui, ó, no norte, na latitude 5 graus e no sul, na latitude 33 graus. Em relação aos meridianos, nós temos aqui o extremo oeste do Brasil na longitude 73 graus e o extremo leste do Brasil a gente tem aqui na longitude 34 graus. Ok? Então a gente tem aqui a exata localização do Brasil em relação às latitudes e longitudes existentes. Ok, pessoal? Na tela agora a gente observa, né, os fusos horários. Como surgiram? Né? A Terra, pessoal, ela leva 24 horas. Não é isso? 24 horas para realizar uma volta completa, totalizando aí 360 graus. Isso significa sempre que teremos 24 horas distintas. Então, os fusos horários eles são divididos dessa forma. A gente sabe que são 24 horas, né, para a Terra realizar a sua rotação completa, ok? Então, isso faz com que ela dando esse giro completo, nós tenhamos aqui 360 graus. Isso significa, né, que são 180 graus para o oeste e 180 graus para o leste. 180, 180, temos aí 360 graus por completo. Então, esses 360 graus, que é a circunferência completa da Terra, nós dividimos por 24. 24 por quê? Porque 24, lembra? São as 24 horas que a Terra precisa para fazer esse giro nessa circunferência inteira, que é a rotação, né? O seu movimento completo. Então, 360 dividido por 24, nós temos o número 15. Então, esses 15 aqui, né, é que vai simbolizar o fuso horário. Então, o fuso horário ele vai caminhar de 15 em 15, devido a essa pequena conta, esse pequeno cálculo, ok? E para o que serve os fusos horários, né? Para que servem? Primeiro, para a padronização das horas conforme o movimento de rotação da Terra e a incidência solar, para que haja uma organização, ok, em relação ao horário mundial. Facilita as comunicações nas diversas partes do mundo, né? Ainda mais hoje com o mundo interligado, globalizado, nós precisamos ter essa organização em horas, não é verdade? Para reuniões, para trabalho, para até mesmo passeios, né, para o turismo, nós precisamos dessa organização. Facilita a programação das viagens nacionais e internacionais, obviamente, né?
né? Foi o que eu acabei de dizer, e possibilita a integração de diversas empresas transnacionais e mercados de valores no mundo todo. Ou seja, empresas essas transnacionais, né, que têm suas sedes nos países de origem, mas que acabam tendo filiais para o mundo todo. Então, sem uma organização em horas, né, seria muito complicado, seria quase que impossível, né, que as coisas se mantessem no equilíbrio. Portanto, essa organização nós temos a partir, né, dos fusos horários. Por isso eles são tão importantes. Beleza? E por falar em fuso horário, a gente tem o famoso horário de verão, né, que não tem mais acontecido no Brasil, mas aconteceu por um grande período. Né? Como que é o horário de verão dentro do fuso horário? O objetivo é aproveitar melhor a luz natural, já que durante o verão o sol nasce mais cedo e se põe mais tarde, não é mesmo? A medida provoca uma importante redução no consumo de energia, chegando a uma média de 5% nos horários de pico. Né? Isso faz com que o dia ele tenha uma duração maior, mas respeitando aquele horário, as pessoas vão dormir mais cedo, né? Porque acordam no dia seguinte para trabalhar ou para estudar. Né? Então, essa redução no consumo de energia é um dos pontos principais, né, da estratégia do horário de verão. Okay? No Brasil não tem mais acontecido, talvez volte a acontecer, a gente não sabe ainda, mas durante um bom tempo aconteceu aí o famoso horário de verão. Em áreas muito próximas do Equador, a variação de luz é mínima ao longo do ano, não compensando a adoção do horário de verão. Né? Então nem todos os pontos adotaram, no caso, o horário de verão. Beleza, pessoal? Lembrando que é importante sabermos que houve uma mudança de fusos no Brasil. Tá? Desde junho de 2008, o país perdeu, né, o seu quarto fuso, que abrangeu o estado do Acre e uma pequena parte da Amazônia Ocidental. Oficialmente, mudar os fusos é uma questão teórica, ok? Como os limites são uma convenção, os fusos acabam sendo maleáveis. É possível mudar, voltar, né? Fazer essa mudança devido ao fuso ser apenas teórico, né? Na prática, é outra história. Então, oficialmente, o objetivo da mudança dos fusos no território nacional é melhorar a integração do país. A gente observa aí como era a divisão dos fusos horários antes de 2008. Nós tínhamos aqui o primeiro fuso, ok? Que abrangia praticamente as ilhas brasileiras e uma pequena parte dos estados do Nordeste, né? São eles aqui Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e um pedacinho do Alagoas. Nós tínhamos aqui o terceiro fuso, né? Que pegava grande parte aí do Nordeste, uma pequena parte do Norte, do Sul e todo o Sudeste brasileiro. O -4, né, que seria aqui o 60 graus oeste, né, nós temos aí os estados do norte, uma parte dos estados do centro-oeste brasileiro, e o quinto fuso, né, na verdade o -5, que era o quarto fuso, ok? Quarto fuso brasileiro, que seria o -75 graus oeste. Né, Aqui na tela, pessoal, a gente observa como ficou após o ano de 2008. Ou seja, após o ano de 2008, o Brasil passou a ter apenas 3 fusos horários, ok? O -2, que é o mesmo que o 30 graus oeste, o -3, todos os estados aqui em verde, referente ao 45 graus oeste, e aqui o -4, os estados em vermelho, né, referente ao fuso horário -60 graus oeste. Então, o Brasil de 4, após 2008, passou a ter 3 fusos. Porém, preste atenção, em 2013, após um plebiscito, a população foi às urnas e votou a favor do retorno, né, dos 4 fusos horários. Né? Os acreanos, amazonenses passaram a exigir a volta dos 4 fusos horários. E foi feito assim em 2013. Portanto, atualmente, nós voltamos a ter 4 fusos horários no nosso país, no Brasil. Ou seja, nós temos agora o -2, -3, -4 e -5. Né? Ou seja, primeiro fuso, segundo, terceiro e quarto fuso. 4 fusos horários. Ok? Assim ficou o nosso país atualmente com 4 fusos. Para ressaltar, galera, temos aí na tela o mapa de fusos horários. Né? Ou seja, o nosso país aqui, o Brasil, obviamente, faz referência aos fusos horários, sobretudo ao fuso horário 0 graus, né? Que é aqui no meridiano de Greenwich.